Ô, cachorro maldito. Cachorro chato, vou gravar de novo. Bem melhor agora, né? Sem o cachorro latindo. Fala, galera. Tô aqui para mais um vídeo do canal de cenário novo. O vídeo de hoje é sobre o meu TCC. É uma videoreportagem que eu fiz, cujo tema é a realidade de times pequenos de futebol do Rio de Janeiro. Antes de mostrar para vocês o vídeo, vou falar um pouquinho da escolha do tema e também do formato. É um tema bem difícil assim, bem difícil de falar, porque a mídia não costuma abordar muito. Costumam dar mais espaço ali para os times grandes, né? No caso aqui do Rio de Janeiro, o Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Então foi uma pesquisa bem difícil, né? Tive que ir nos clubes pesquisar, foi um trabalho de campo mesmo. Tive que correr atrás dos entrevistados, que foi, acho que a parte mais difícil ali. Conseguir entrevistar pessoas importantes, né? Fontes importantes. Um ex-dirigente do Botafogo, um presidente do Olaria, um jogador de futebol aí, de um time pequeno também, tá atualmente no Cabo Friense, um torcedor. Não sei se eu esqueci, acho que tem mais um. O jornalista, o pesquisador Irlan Simões, do Sport TV. Então é isso, foi uma pesquisa bem difícil e que eu fiquei muito feliz com o resultado final. Acabei tirando um 9,5. Tô muito feliz, estou formado, né, finalmente. E tô aqui para compartilhar esse vídeo com vocês. E esqueci de falar do formato. Eu quis trabalhar em vídeo porque eu queria mostrar mesmo na realidade, a imagem ali de vocês estarem vendo o que acontece. E aí eu tive a opção de fazer reportagem de um documentário. No documentário eu não precisava aparecer. E escolhi a reportagem justamente por isso, porque eu queria aparecer. Não porque eu gosto de aparecer, mas por um desafio mesmo. Na verdade eu não gosto, mas foi um desafio mesmo para eu vencer essa minha timidez. Sem mais delongas, aí quero compartilhar com vocês esse vídeo. Demorei um pouco para postar porque precisava da autorização dos entrevistados e consegui finalmente, então vou estar postando aqui. Fica aí até o final. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem. Espero que gostem, valeu? Conhecido mundialmente como o país do futebol, o Brasil é uma fábrica em produzir talentos. 9 entre 10 brasileiros praticam esse esporte. A paixão pelo futebol começa desde cedo. O futebol é um esporte democrático e atrai todos os tipos de pessoas, independente de gênero ou classe. Quem nunca foi assistir a uma partida no Maracanã? De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, aqui no Brasil existem mais de 700 clubes profissionais. Alguns são classificados como grandes times e outros como pequenos. Mas o que caracteriza um clube grande e um clube pequeno? Para mim, clube grande é o que tem torcida, né? Clube grande é o que tem um clube que tem uma massa, um quadro societário grande, que tem uma comunidade que constrói ele ao longo do tempo. Isso é um sintoma para mim que um clube é grande ou não, né? Diferente de clubes fundados há 10 anos, que, enfim, por um punhado de empresários para ganhar dinheiro com a venda de jogador. A questão é que o futebol é um ambiente muito competitivo, né? Principalmente no Brasil. Você já tem 4 opções, como é que você vai escolher o Bangu? Como é que você vai escolher o Olaria, né? E está sempre frequentando a segunda divisão do Campeonato Carioca. Você vai ter torcida na medida que você se mantém na primeira divisão, você disputa finais de campeonato, você conquista taças. Então você tem essa questão de relevância esportiva, consequentemente vai formar novos públicos para esses clubes. No Rio de Janeiro, somente Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo são considerados times grandes, mas isso não quer dizer que os times pequenos também não têm tradição. Bangu, América, Olaria, Campo Grande e São Cristóvão, por exemplo, já tiveram seus momentos de glória. O América
clube de coração de Lamartine Babo, autor de grandes hinos, já foi campeão carioca 7 vezes. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer. No cruzamento do Peri, Marinho fechou esperto, Paulo Vitor saía, Marinho foi nela, meteu a cabeça, partiu pro abraço. O Bangu, clube que durante muitos anos foi bancado pelo bicheiro Castor de Andrade, foi vice-campeão brasileiro em 1985, o que o credenciou a jogar a Libertadores do ano seguinte, quando o time também foi campeão estadual. O Campo Grande, o Olaria e o São Cristóvão também têm história para contar. O time da Rua Bariri foi campeão da Taça de Bronze de 1981. Olaria, teu esforço e tua glória estão crescendo dia a dia. E o Campusca da Taça de Prata de 1982. A bola do Flávio, ainda do Chego conseguiu, passou pelo Jerônimo, entrou na área, preparou, atirou, Luizinho chutou, gol! Com todas essas histórias, esses times poderiam entrar no hall das grandes equipes, mas ao longo do tempo foram perdendo espaço no cenário nacional e estadual e já não figuram mais na elite do futebol. O Olaria, há muitos anos, vinha na primeira divisão. O Olaria realmente é uma referência no futebol dos times pequenos do Rio de Janeiro, um clube centenário. Só que de uns anos para cá, houve uma reviravolta com a Lei Pelé, né, na qual tirou diversos atletas do Olaria. Enfim, o Olaria inclusive teve que cumprir determinadas formalidades como time formador, e não conseguiu. Então no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, são poucos times hoje que conseguiram ser time formador com essa nova lei, né, a lei do torcedor e a lei Pelé. Torcer para um time de menor investimento é saber que você tem que ter um entendimento, que o clube não vai investir em jogadores de nomes, essas coisas todas. Você tem que se adaptar à realidade e pegar os jogadores no nível que o clube possa pagar. Com isso, você vai se adaptando e ajustando o seu coração e tentando beliscar sempre algo mais. Não é como um time grande que contrata os melhores jogadores, tem vários patrocinadores, entendeu? Isso aí, pelo sofrimento que a gente tem em acompanhar tudo, com pouco investimento, você vai crescendo cada vez mais o seu amor pelo clube. Os clubes considerados pequenos costumam dar trabalho aos grandes. Recentemente, Boa Vista, Portuguesa e Volta Redonda, por exemplo, vira e mexe estão ali, disputando as fases finais do Campeonato Carioca no lugar dos grandes. Esse ano, o Voltaço liderou quase toda a fase classificatória, brigou pelo título da Taça Guanabara até a última rodada e chegou nas semifinais do Campeonato Carioca, junto com a Portuguesa, Flamengo e Fluminense. Filmanga, a saída do goleiro! Gol! Enquanto Vasco e Botafogo não se classificaram. Mas o maior problema desses clubes é a falta de investimento para montar uma grande equipe com bons jogadores. Do jeito que está, assim, não é bom para ninguém, pelo contrário, para mim é o grande cerne do problema financeiro da maioria dos clubes brasileiros. Estão obrigatoriamente inseridos em um sistema que só lhes prejudica. Ou ele consegue classificação para uma Série D, que geralmente é muito curta também, melhorou bastante nos últimos anos também, com esse grupo de 8 clubes, etc. Ou fica sem torneio nenhum, né? Você simplesmente não joga futebol mais o resto do ano. Você joga até maio e acabou. E não é bom nem para os grandes, nem para os médios, nem para os pequenos. Não é bom nem para os anunciantes, nem para os detentores de direito de transmissão. Não é bom nem para o torcedor, nem para o jogador. Não é bom para ninguém, né? Ninguém se beneficia desse formato estadual que a gente tem hoje. Na maioria das vezes, esses times contratam atletas em início de carreira e os jogadores entram em campo como vitrine para tentar despertar interesse de clubes maiores. Foi no campo do São Cristóvão que nasceu um dos maiores fenômenos do futebol. Ronaldo começou aqui, ainda nas divisões de base, antes de se transferir para o Cruzeiro aos 16 anos. Desde 2013 ele leva o nome do estádio, que passou a se chamar Ronaldo Nazário. Aqui na Rua Bariri surgiu outro craque. Romário, assim como Ronaldo,
Foi revelado time pequeno e chegou nos maiores clubes do mundo e na seleção brasileira. Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! Mas para quem não consegue realizar esse sonho, a realidade é outra. Muitos precisam conciliar treino com trabalho e nem sempre conseguem render tanto em campo porque dedicam grande parte do tempo em outra atividade. Para o atleta de futebol, infelizmente, de time pequeno, é a questão do financeiro que pesa, irmão. Porque, às vezes, o cara faz um contrato de 3 meses e o cara recebe 4, 5 mil reais. Tudo bem, o cara vai conseguir estender isso aí até maio, de repente, se o cara tiver um bom planejamento, porque o custo de vida vai aumentar, não tem como. Mas de maio para lá é um perrengue. Então, eu já tive amigos e tenho que tiveram que recorrer a outras profissões, cara. Eu, graças a Deus, eu consegui guardar um dinheirinho. Estou montando um negócio meu, que é de comida japonesa e tudo mais. Eu comecei com um delivery em casa, mas eu justamente comecei a fazer isso para me calçar. A realidade dos times que disputam os campeonatos estaduais são muito diferentes. A começar pela folha salarial. A da Portuguesa, time semifinalista do Campeonato Carioca desse ano, é de R$250 mil, 20 vezes menor que a do Flamengo. Isso porque a quantidade de competições que os grandes clubes disputam geram mais receitas, como a Copa do Brasil, que pode render até R$73 milhões para o campeão, ao passo que o campeão carioca fatura apenas R$2 milhões. Existe uma obrigatoriedade por causa dos clubes pequenos. Eles acabam sendo, entre aspas, fornecedores de jogadores dos clubes grandes. E se não houver o campeonato regional, para que esses clubes consigam oxigenar financeiramente, né, a folha do clube, você não vai ver novas promessas, você não vai ver um Aleph Manga desse, você não vai ver um Chay com 30 anos aparecendo agora como um dos craques do Campeonato Carioca, porque não vai ter oportunidade, é uma contrapartida, porque você consegue, ao final de um campeonato, você consegue pegar os destaques dos clubes pequenos e dividirem nos clubes grandes. Em meio a isso tudo, e apesar dos pesares, a luta dos dirigentes desses clubes é fazer as coisas voltarem a ser como eram antes, disputando as competições mais importantes de onde eles não deveriam ter saído, e juram que vão conseguir. O Olaria tem esse projeto sim, de disputar o brasileiro, e que está chegar de repente até a primeira divisão do brasileiro. O clube vai voltar e vai ter muito mais torcedores. Está tendo uma revitalização do clube aí, está renascendo o Campo Grande. E avante Campo Grande, é Campo Grande grande de novo.